Muito boa tarde! Ao vivo para mais um Despertar Consciente, sejam todos bem-vindos aí ao nosso encontro. Quem está chegando por agora, Despertar Consciente, toda terça e toda quinta às 13 horas, estou ao vivo aqui com vocês batendo um papo. Tema de hoje aqui sobre o perdão. Recentemente, algumas lives atrás, surgiu o assunto e eu gostaria de trazer ele de uma forma exclusiva dele aqui, né, dentro do assunto. Acabou entrando no assunto sobre perdão, mas o tema era outro, então achei interessante abordar o tópico aqui para quem gostou do assunto, né? Ele teve uma repercussão legal, recebeu alguns feedbacks aqui, o pessoal pediu para poder falar mais sobre o assunto, então vou construir uma linha de raciocínio aqui sobre tipos de perdão, o tema de hoje. Quem estiver chegando, por gentileza, me dá um ok aí, como é que está o áudio, imagem, se está me vendo, me ouvindo, beleza? Bom, deve ter algum ruído, algum barulhinho, que eu estou com uma reforma no andar superior aqui, então caso tenha algum ruído, algum barulhinho aí, é por causa disso. Depois eu vou ver na gravação, ou quem estiver ao vivo aí, por gentileza, vai me dando feedback se está muito barulho. Caso esteja muito barulho, ou eu ver depois na gravação que atrapalhou um pouco, depois eu volto com o tema aqui para poder abordarmos aqui. Infelizmente, o último despertar sobre tudo a informação não ficou salvo. Não sei por qual motivo. No final do nosso encontro eu fiz tudo certinho para salvar e depois eu fui verificando nas postagens, eu vi que ele não estava lá, tá? Então não ficou salvo o último, depois a gente pode voltar ao tema e abordar novamente. E o de hoje, se tiver muito ruído do barulho aí por causa da reforma, depois eu faço de novo para ficar um material legal aí para vocês, tá? Então conto com feedback aí para vocês. A Noemi falou que tá tudo ótimo. Beleza, Noemi, gratidão. Bom, então vamos lá falar sobre tipos de perdão, né? O perdão é um tema interessante, muito pregado por várias linhas religiosas, né? Pela espiritualidade, a importância do perdão. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Se não me engano, não me recordo agora onde eu ouvi ela, mas se não me engano foi o Laí Ribeiro quem falou. Não me recordo, mas eu sei que a frase fixou. Quem falou, não lembro, mas a frase ficou muito bem fixada, que o perdão, antes dele ser um ato de amor, ele é um ato de inteligência, né? Por quê? Então, agora explorando sobre esse tema, né? Por que o perdão, antes de ser um ato de amor, ele é um ato de inteligência? Porque uma pessoa, para não perdoar alguém, não é à toa. Então, algo está armazenado no inconsciente dela, né, internamente, que na prática ela manifesta a dificuldade em perdoar. Então, uma pessoa, para não perdoar, provavelmente ela está embasada na raiva, na mágoa, na injustiça, na tristeza, na rejeição, né, na vingança, no ódio, no medo de uma possível consequência. Então, são vários sentimentos por trás disso, e quem já acompanha meu trabalho sabe que armazenar sentimentos faz mal para a própria pessoa que está armazenando. Então, quem não perdoa está desequilibrando a si mesmo, né? Então, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência, porque a pessoa que não perdoa, ela está armazenando arquivos negativos na própria consciência, que tem consequências ruins para a própria pessoa, né? Então, por isso que é tão falado a importância do perdão. Não é porque alguém está querendo que você perdoe, que te force a perdoar. Quer dizer que você vai fazer um bem para você mesmo, você perdoando. Só que aí entramos num outro ponto importante, né? Que é o tema da live de hoje. Tipos de perdão. Por que muitas pessoas tentam perdoar e não conseguem? Por que muitas pessoas sabem a importância do perdão e não conseguem colocar em prática? Então esse é o tema do assunto de hoje, né? Então, antes de entrar nos tipos de perdão, é importante fixar algum assunto que quem já conhece meu trabalho já sabe, né? Tem muito material onde eu exploro sobre isso, mas eu gosto sempre de trazer numa linha interessante aqui para quem está caindo de paraquedas não ficar perdido no assunto. Então eu faço alguns breves resuminhos, quem quiser aprofundar um pouco mais, né, pode acompanhar o material que já está gravado, e quem já vem acompanhando vai fazer um melhor proveito do material. Bom, então o que eu gostaria de fixar? Arquivos internos onde nós temos armazenamento de informações. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida passa pela natureza das nossas escolhas. E as nossas escolhas estão embasadas em
dois mecanismos internos principais, de razão e de emoção. Na razão fica armazenados nossas crenças, condicionamentos, hereditariedades e pensamentos, e nos padrões emocionais ficam armazenados então nossas emoções, sensações e sentimentos. Então tudo que você fez ou deixou de fazer vai passar por esses arquivos. Então por que eu estou fundamentando isso? A pessoa que escolhe perdoar e não está conseguindo colocar em prática, provavelmente esbarrou em alguns desses sentimentos ou algum padrão mental dentro desses arquivos. E aí também se dá um certo problema. Por quê? Aí nós temos então os tipos de perdão. Nós temos um perdão verbal, que é aquele perdão da boca para fora. Nós temos um perdão mental, é aquele onde você, com a sua parte racional, lógica e intelectual, entende a importância do perdão. E tem o perdão emocional. Então, aquele famoso nas religiões que fala que é o perdão sincero, o que é o perdão sincero? É aquele que vai estar integrado esses três níveis. Tá? Porque a pessoa que perdoa só da boca para fora, no emocional ela está cheia de sentimentos negativos, e no mental tem algum padrão mental também por trás deste ato de perdoar ou deixar de perdoar. É aquele famoso perdoei, mas não esqueci. Então é aquele perdão verbal ou apenas aquele perdão mental, que é aquele onde a pessoa já entendeu a importância, já entendeu a situação, então ela perdoou o outro racionalmente, mas no emocional, quando ela lembra do ocorrido, gera algum desconforto emocional. É onde que já está meio caminho andado, falta mexer só no emocional. E o perdão emocional é onde a situação apenas é um fato, apenas se extrai a experiência do evento, não tem nenhum vínculo emocional agregado ao fato, é onde a pessoa consegue integrar todos os três níveis e consegue um perdão sincero. E esse perdão sincero, por que ele é mágico? Porque para ele se manifestar, a pessoa tem que estar equilibrada nesses três níveis, tanto no verbal, no mental e no emocional. E quando ela está equilibrada nessa situação, então ela já melhorou o relacionamento dela com a pessoa, ela já não vai ter as influências negativas desses sentimentos armazenados do que ocorreu. Eu sempre falo que toda vez que nasce um dilema, nasce um problema, e a consciência fica tentando resolver aquele dilema. Quem quiser depois aprofundar um pouquinho, volta lá nas gravações anteriores para explorar um pouquinho sobre esse assunto. Então, como você abre vários dilemas, sua consciência fica tentando processar aquilo. Uma pessoa presa em uma mágoa do passado onde ela não consegue perdoar, quer dizer que ela está com algum dilema aberto. Se ela conseguiu esse perdão sincero, quer dizer que essa aba foi bem resolvida, esse dilema foi resolvido. E as consequências que ela vivencia desse dilema mal resolvido, pode ser uma doença, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema financeiro, um problema de relacionamento interpessoal ou conjugal. Então, independente do problema que ela vivencia, esse problema que ela vivencia vem de uma consequência dessas abas não resolvidas. E uma delas pode ser algo que ficou uma mágoa do passado. Então, quando ela consegue praticar esse perdão, ela consegue automaticamente resolver essas questões. Então, a mágica acontece não é porque você perdoou, é que para você perdoar, você precisa estar bem internamente. Quando você está bem internamente, é onde as coisas mudam e começam a fluir. Então, é como se o perdão fosse uma consequência que te leva a um resultado desse. Então, quando se fala o perdão é mágico, não é que o perdão que alguém ficou anotando, olha, fulano perdoou o outro, então agora ela está livre para poder ter um melhor desfrutar da vida dela. Não é porque o perdão que fez isso, é que para ela conseguir perdoar nesses três níveis, ela está bem internamente. E para ela estar bem internamente é porque esses dilemas foram fechados, esses sentimentos foram resolvidos, as sombras foram integradas, então podemos falar por vários ângulos diferentes. E isso gera uma consequência positiva, prática na vida dela. Agora, o perdão racional também é importante falar um pouquinho dele aqui, porque ele é meio caminho andado, só que ele também, dependendo da situação, pode ser um problema. Por quê? Porque se a pessoa racionalmente entende a necessidade de perdoar e ela não consegue colocar em prática por causa do emocional, o emocional dela pode começar a gerar culpas. Se for por uma questão religiosa, ela pode ter medo de um possível castigo por não perdoar, ou a culpa por não estar seguindo os ensinamentos religiosos, por não conseguir colocar em prática o perdão. Então começa a travar uma guerra interna. Com a razão, ela tenta empregar o perdão, ela tenta praticar,
esse perdão, entendeu a importância, mas na prática ela não consegue por causa de algum sentimento que ela talvez desconheça, ou porque só sabe que tem um desconforto, que tem algum sentimento ruim por trás disso e não consegue praticar o perdão. Só que isso começa a gerar novos conflitos emocionais internos, onde ela pode estar com medo de uma possível consequência, ela pode estar com raiva de si mesma, pode estar com culpa, com injustiça, né? Começa uma autocobrança que vai alimentando o emocional com novas informações emocionais que, por sua vez, pode gerar novas consequências negativas. Então a pessoa começa a travar uma guerra com si mesma e não sabe nem porquê. Então por isso que eu achei interessante trazer esse assunto aqui hoje para falar um pouquinho dos bastidores, do que está por trás da mágica quando acontece, né, um perdão nesses níveis, entender o que está por trás para quem não consegue colocar em prática, né, e o que precisa fazer para poder conseguir fazer isso. Ah, Henrique, eu sou obrigado a perdoar? Não, você tem as suas escolhas, né? O livre-arbítrio está aí para isso. Você pode até escolher não perdoar, mas que a sua escolha seja neutra, não seja embasada numa raiva, numa injustiça, num rancor, numa revolta, porque esses sentimentos fazem mal para você mesmo. Então não é o fato de você perdoar ou deixar de perdoar que está te fazendo mal, é os sentimentos que você acumula e que, como consequência, gera dificuldade em perdoar. Então resolva suas mágoas do passado, sentimentos, tudo aquilo que está envolvido com a situação de quem fez ou deixou de fazer algo com você, né? E depois você escolhe. Aí a escolha é sua, neutra, desassociada, né? E para fechar, um perdão, que este sim é importante, né? Não que os outros não sejam, mas o perdão principal, o auto-perdão. É você perdoar a si mesmo, seja pelo que fez, seja o que falou, deixou de fazer, é entender que você está se deslocando numa linha do tempo linear aqui na matéria. Só que na consciência esse tempo é atemporal. Então esses sentimentos que você armazenou lá do passado, eles estão influenciando na sua vida hoje. E se você carrega culpas e mágoas, esses sentimentos do passado em relação a você mesmo, pior ainda, porque é onde pode se desenvolver um padrão de autopunição. Então, comece se perdoando a si mesmo pelo que você fez ou deixou de fazer, começa a olhar para a sua história com mais amor e com mais carinho para você mesmo, tá? Porque aí é onde a mágica pode acontecer na sua vida. E quem tem dificuldade em trabalhar essas questões emocionais, então o verbal é uma consequência, né? Então quem faz o caminho inverso, por isso que não consegue, porque esbarra no mental e no emocional. Então o verbal, quando você está com o emocional e o mental equilibrado, é mais fácil de você praticar. O mental você adquire entendendo, pensando, descobrindo, estudando, ou até depois dessa própria live aqui hoje, você já tem um conteúdo racional que pode trazer para você a importância e o entendimento por trás do perdão mental e racional. E o emocional, a maneira mais fácil de você trabalhar tudo isso é terapia. A terapia te permite trabalhar o seu emocional, onde você consegue empregar esse perdão de uma forma leve, sem peso, né, sem autocobrança, sem ter que. Então, é onde fica mais leve. Então você pode integrar todos esses assuntos, todas essas ferramentas, todos esses recursos para que você perdoe a si mesmo e, caso opte, perdoar o próximo também. E aí você vai ver a mágica aparecer na sua vida, né? Bom, então esse é o recadinho de hoje, tá? Depois vocês me dão um feedback aí como é que ficou o áudio, se o barulho da reforma atrapalhou, se atrapalhou, depois eu busco trazer o assunto novamente para vocês. Toda terça e quinta às 13 horas estou aqui ao vivo, tá? Então vem comigo, estou preparando um material muito bacana aí para a nossa próxima jornada que nós teremos no finalzinho deste mês. Então em breve vou soltar novidades aí para vocês, já um spoilerzinho, vamos trabalhar aí os controles. Então se você está tendo alguma dificuldade na sua vida prática e seja tentando controlar alguma coisa, perdendo o controle de uma situação ou permitindo ser controlado pelo outro, me acompanhe aqui nas minhas postagens, que em breve vai ter conteúdo e material muito bacana para vocês por trás disso, que eu acredito que possa ajudar vocês. E o controle é um dos problemas básicos aí na nossa sociedade, então eu resolvi explorar mais esse tema. Tivemos umas aulas sobre controle no ano passado, então resolvi voltar o tema atualizado e revisado para vocês. Então acompanhem aí as minhas postagens, tá? Quem quiser participar ao vivo comigo aí toda terça e quinta
às 13 horas ao vivo aqui com o Despertar Consciente. E se você gostou, curta, compartilha, deixa sua mensagem aqui, que isso ajuda também a divulgação do trabalho. E nos vemos aí no nosso próximo encontro. Beijo para vocês, até a próxima terça.